O Saber Direito traz um curso sobre as normas trabalhistas atuais. Você vai relembrar os princípios do direito do trabalho, vai entender a relação do empregado e do empregador no contexto trabalhista e aprender sobre os direitos e garantias nos contratos de trabalho. Tudo isso no curso do professor Lucas Sérvio. Assista a aula 2. Olá, bem-vindos a mais um Saber Direito, seu programa aqui da nossa TV Justiça, tá? Que traz para você informações de pessoas capacitadas que estão aqui preocupadas com o seu conhecimento, com o seu ensino. Você que está na graduação, está estudando para concurso, já está se preparando para o exame de ordem, tá? Conte com a gente, conte com o Saber Direito, conte com seus professores aqui que estão preparados para ensinar vocês. Hoje nós vamos trazer aqui a continuidade do nosso conteúdo de Direito do Trabalho, tá? Noções gerais aí de Direito do Trabalho. E vamos conhecer agora quem são as partes da relação jurídica. Eu sou o professor Lucas Sérvio, sou advogado, sou professor, sou presidente da Comissão de Direitos Autorais e Materiais de Entretenimento da OAB do Distrito Federal e sou mestre em Direito pelo IDP, tá? Então, fiquem comigo aí pela próxima hora. Vamos conhecer um pouco aqui da relação trabalhista vista pelo lado do empregador, do empregado, tá? Como é que funciona a carteira de trabalho e no final responder aí umas questões para ver se vocês pegaram o conteúdo, certo? Então, inicialmente, fazendo aí um breve preâmbulo, nós temos o que nós chamamos de relação trabalhista, relação de trabalho, tá? E como é que funciona uma relação de trabalho, pessoal? Quem são aí os nossos sujeitos, quem são os nossos atores, tá? Nós temos o empregado, tá? E nós temos o empregador, tá? Ou seja, quem trabalha e quem toma aquele serviço, quem toma aquele trabalho, tá? E quem que é o empregado? Vamos conhecer essa pessoa aí que dá nome aí ao nosso direito de trabalho, quem é o trabalhador, quem é o laboral, ou seja, quem é a pessoa que faz o serviço, tá? O empregado é a pessoa física, tá? A pessoa física que é contratada para exercer uma atividade mediante subordinação e remuneração, tá? Ou seja, você vai obedecer ali aquelas ordens e vai ser pago por isso. E olha só, eu assinalei aqui no começo uma característica muito importante, é a pessoa física. Por que que eu trouxe essa ênfase, tá? Porque não existe empregado pessoa jurídica, tá? Não existe empregado PJ. Professor, como assim? O meu cunhado trabalha numa empresa, ele é PJ, ele é empregado, ele cumpre horário. Parabéns, o seu cunhado está aí sofrendo lesão nos seus direitos, a empresa está sendo desonesta com ele, pessoal. Por que que isso é importante, tá? Porque o PJ, pessoal, não tem os mesmos direitos que o empregado CLT, que é a pessoa física. Então, vamos entender melhor isso aí. Empregado, pessoa física, tá? Que tem lá a sua carteira de trabalho, ou seja, a sua CLT, ele é seletista, tá? Ou seja, ele é guiado pela CLT, as suas normas trabalhistas são guiadas pela CLT. O que geralmente o empregado seletista tem direito? Salário, férias, 13º, auxílio-doença, quando ele tem ali algum problema que ele fica afastado pelo INSS, tá? Descanso semanal remunerado, jornada de trabalho definida, tá? Ok, é um empregado, é uma pessoa seletista, uma pessoa de carteira assinada, tá? E quem que é o PJ? PJ é a nossa abreviação para pessoa jurídica, tá? Uma empresa. E não interessa o tamanho, pode ser uma empresa de uma pessoa só, como pode ser uma empresa lá de 5.000 funcionários, tá? Então, pessoal, por que que empregado é pessoa física? Não existe empregado pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica só pode ser empresa. Então, se você chega no local, tá? Para atender uma entrevista de emprego, e aí você passa na entrevista, acham suas qualidades maravilhosas, seu currículo muito bom e fala assim, ó, só que agora eu preciso que você abra um PJ, você abra um MEI, vamos usar essa nomenclatura que é muito famosa. Né? Você abre um microempreendedor individual. Aí você falou assim, mas vem cá, qual que é o regime de contratação? Ah, PJ. Mas não era CLT, não vou ser empregado? Falou assim, não, porque aqui a gente faz assim, você faz o seu MEI, né? E aí a gente te paga um valor X e pronto. É até mais do que você receberia se você fosse CLT. Aí você olha assim e falou, poxa, parece que realmente é mais. Então, ok, vou embarcar nessa, vou ser um empregado aí, um empregado PJ nessa aberração que nós conhecemos, né? E aí, pessoal, vamos supor que você adoeceu. Você vai ter direito ao auxílio-doença?
Talvez, se você estiver pagando o seu MEI em dia, tá? Mas não porque você é empregado, mas porque você é MEI. E férias? Você vai ter quando? Empregado tira férias. Empresa tira férias? Vocês já viram o mercadinho da rua aí botar um biquíni para praia? Não, né? Empresa não tira férias, empresa não sai de férias. Quem sai de férias são os empregados. Então, e quando você for dispensado, você não vai ter rescisão, porque quem tem rescisão é empregado. Rescisão a gente vai ver mais para frente, tá? Gravem isso na cabeça de vocês. PJ não é empregado. A única pessoa que tem condição de ser empregado é uma pessoa física, ok? Quem é o outro nessa relação? O outro da relação é o patrão, tá? É o empregador. E quem é o empregador? É a pessoa que disponibiliza vaga de emprego, tá? Para contratar alguém para exercer alguma função e fazer ali a remuneração, tá? Ou seja, o empregado é quem atende a vaga, o empregador é quem abre a vaga. E o empregador pode ser quem? Pode ser uma pessoa física e pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser um PJ, tá? Aí não tem impedimento algum, inclusive é o mais comum, né? Você mais encontra empregadores PJ do que pessoas físicas. É mais comum você ter um patrão ali que seja pessoa física quando você, de repente, é empregado doméstico, tá? Mas empresa não, empresa, o seu empregador sempre vai ser um PJ, sempre vai ser uma empresa, sempre vai ser uma pessoa jurídica, tá? Então, no caso do patrão, não tem essa diferenciação, ele pode contratar tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica, tá? Então, gravem isso na cabeça de vocês para futuras provas, concursos, prova de faculdade, exames e tal. Empregador, sempre pessoa física, não existe empregado PJ, tá? Patrão, pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Continuando, tá? Nós temos aqui, dentro dessa relação de trabalho, tá? Como tudo na vida, pessoal, nós temos características, né? Então, por exemplo, o professor Lucas, ele é o quê? Um pouco alto, está com terno preto, tem o cabelo preto, tem o olho preto, essas são as minhas características, tá? E a relação de trabalho, ela gera um vínculo, tá? E esse vínculo tem características, ou seja, esse vínculo tem ali sinais que só vêm dele, advindos dele, tá? E é esse vínculo que vai definir se você é empregado e se você tem patrão, é esse vínculo que vai definir se esse patrão realmente é patrão daquele empregado, tá? Então, quais são aí os vínculos da relação de trabalho? O primeiro vínculo que a gente conhece, pessoal, é o vínculo de subordinação, tá? O que é subordinação? É você obedecer às ordens funcionais, tá? Então, se você recebe ordens funcionais, você tem subordinação, você tem ali uma das características de empregado. Então, como é que funciona isso na prática? Então, você de repente trabalha numa oficina mecânica, você é mecânico. Chega lá um carro, o seu patrão diz o seguinte, ó, eu preciso que você troque as 4 rodas, troque o óleo, tá? E depois dê ali uma polida na pintura atrás, que ele dê uma pequena batida. Você tá, é mecânico, lanterneiro, então as ordens são ok, tá? São ordens que têm a ver com a sua função. Então, você mexeu lá na roda, ou trocou o óleo do carro, passou aquela lustradinha, tá? Cumpriu ali a sua função de subordinação. Agora, imagine outro episódio, está lá o carro do patrão parado e falou assim, olha, eu preciso que você pegue meu carro e busque meu filho na escola. E aí você fala, não, porque não é a minha função. Então, você não está sendo insubordinado. Olha, repare a palavra nova que apareceu aqui. Insubordinado. Quem é o insubordinado? O empregado insubordinado é aquele que não cumpre as suas ordens funcionais, se recusa a cumpri-los ou deixa para lá como se não fosse com ele, tá? Então, trago novamente o mesmo exemplo. Chegou lá um carro para o mecânico consertar, o carro já está 4 dias na oficina, o cliente reclamando que quer o carro de volta e o mecânico nem aí. Falou, preciso que você conserte o motor, preciso que você conserte o motor, preciso que você conserte o motor. E ele vai lá e nunca conserta, ele é insubordinado, ele não acata as ordens. Então, isso pode dar o quê? Justa causa, como nós vamos ver lá na frente, tá? Então, subordinação é uma característica essencial do vínculo de trabalho, tá? Depois disso, nós temos o outro, que é o vínculo de pessoalidade, tá? Como assim pessoalidade? O vínculo de trabalho, o contrato de trabalho, ele estabelece um vínculo personalíssimo, ou seja, só diz respeito a quem assinou aquele contrato, ou seja, o empregado tem que ser aquele que assinou, o patrão tem que ser aquele que assinou. O que isso significa? Que você, no ambiente de trabalho,
não pode se fazer substituir por outra pessoa, ainda que ela esteja mais qualificada do que você. Entenderam isso? Então vamos lá. Você trabalha no local, você se comunica para o seu patrão e fala assim, patrão, amanhã eu não venho trabalhar, tá? Amanhã é o último capítulo da novela, eu não quero faltar, eu não quero deixar de assistir, eu vou precisar faltar. Mas fica tranquilo que o senhor não vai ficar desamparado, eu estou mandando meu primo. Inclusive, meu primo estudou mais do que eu, ele vai ser um funcionário melhor do que eu amanhã para o senhor. O patrão é obrigado a aceitar? Não, tá? Porque é uma pessoa estranha ao contrato de trabalho, é uma pessoa que não tem vínculo personalíssimo, não tem pessoalidade. Então, quem é empregado é pessoal, ou seja, tem vínculo de personalidade, não pode se fazer substituir no ambiente de trabalho. Depois, nós temos ali o vínculo de alteridade, tá? O que é o vínculo de alteridade, pessoal? A alteridade significa que o patrão não pode, em hipótese alguma, repassar os prejuízos oriundos do negócio para os empregados, tá? Como assim? Então, você trabalha lá numa loja de cristais, certo? E aí, por N motivos, uma das prateleiras lá estava mal montada, a prateleira quebra, cai em todo o cristal, perde lá uma parte do estoque. O patrão não pode fazer um rateio entre os funcionários para pagar aquele estoque, tá? Principalmente quando ninguém foi encontrado como culpado. A prateleira quebrou de velha, quebrou de mal montada, o vento bateu, ou seja, não foi culpa de nenhum empregado. Então, ele não pode ratear esse prejuízo entre os empregados, tá? Então, mas, aí a gente pega o caso reverso. Chegou o empregado no serviço, está um pouco distraído, falando no celular, ou estão correndo dentro da loja, esbarra na prateleira, derruba lá 2 prateleiras de cristal, aí sim você pode sofrer um desconto no seu salário, porque no caso quem deu o prejuízo foi você como empregado, não foi um prejuízo oriundo ali do negócio, tá? E aí, pessoal, na sequência, a gente tem um vínculo de habitualidade, tá? Professor, como que funciona esse vínculo? O que é uma coisa que você faz por hábito, pessoal? Uma coisa que você faz todos os dias, tá? Então, quando você faz uma coisa por hábito, você faz todos os dias. Quando você vai trabalhar, você trabalha todos os dias em regra, tá? Então, você tem escala de trabalho, você tem rotina de trabalho, você tem jornada de trabalho, tá? Então, por hábito, o patrão já sabe que você está lá trabalhando, mesmo que ele não esteja lá para ver, tá? Porque você é habitual, ou seja, você tem ali escala, jornada. Lembre-se que os não habituais, ou seja, os eventuais, são aqueles que simplesmente vão, prestam o serviço e depois talvez nunca mais voltem, ou então volta outra pessoa, porque é, por exemplo, um técnico da NET, um encanador, um pintor, ele vai lá, faz o serviço e adeus, tá? O trabalhador que é habitual, que é empregado definitivo, tá? Ele tem uma rotina de segunda a sexta, de segunda a sábado, de terça a sábado, enfim, 3 dias aí de prestação de serviço contínuo, já pode configurar habitualidade, já pode configurar vínculo de emprego, tá? E a última característica que remete à nossa aula passada é o vínculo de onerosidade, tá? O que é ônus? É um dispêndio, é um pagamento, é desembolso, tá? Então, quando você contrata um empregado, você tem um ônus, entre aspas, você tem que pagar esse empregado, tá? Obviamente, você está obtendo o serviço dele em troca, mas você está ali fazendo um investimento, um dispêndio, né? Então, o que significa esse vínculo? Que você tem que remunerar, que o trabalho ele é remunerado, o empregado tem remuneração, tem aquele ônus do patrão de pagar o salário. Por que isso é importante? Reparem no seguinte, todas essas características do vínculo, elas são indissociáveis, tá? Ou seja, não pode existir um vínculo de trabalho que esteja faltando uma delas, tá? Não adianta você ter pessoalidade, ou seja, ser você que tem que trabalhar, você ser habitual, que você vá todo dia, ter alteridade, que você não pague lá por prejuízos, ter subordinação, que é obedecer às ordens, mas você não receber salário. Então, você não é empregado, você é voluntário, tá? Você é um trabalhador sem vínculo, tá? Então, vamos lá, você tem pessoalidade, você recebe pagamento, você não pega prejuízo, mas você não vai todo dia. Então, você não é empregado, porque você não tem habitualidade. Então, para você ter vínculo de emprego, para você ser um empregado com vínculo ali com o patrão, obrigatoriamente você tem que ter todas as características do vínculo. Anotem aí, habitualidade, pessoalidade, subordinação, onerosidade e alteridade, tá? E aí, senhores, queridos alunos que estejam nos assistindo, fiquem cientes, esse programa vai passar na nossa TV Justiça, tá?
de acordo com a grade de programação, e também vai para o YouTube de maneira fixa, ou seja, você vai poder reassistir esse vídeo quantas vezes você quiser até você entender. Não entendeu mesmo assim, não tem problema, deixe uma mensagem nos comentários e eu me comprometo a procurar esse vídeo quando ele for postado, ou claro, também o pessoal da direção vai me passar diretamente, e eu vou ler os comentários e procurar aí quem que tem alguma dúvida direta, tá? Professor, não entendi muito bem a parte de onerosidade, você pode me explicar? E eu vou lá explicar, deixar escrito para você. Não quer deixar comentário no YouTube, não tem esse costume, não tem conta no YouTube, tudo bem, pode me procurar no Instagram, tá? Lucas_Servio, manda lá um inbox, eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida, tá? Não necessariamente só sobre direito do trabalho, outras áreas aí do direito que eu tenho domínio que você quiser tentar perguntar, eu farei o melhor para lhe atender. Inclusive também não só para tirar dúvida, pessoal, pode procurar a gente para participar dos eventos da OAB, tá? Eu presido uma comissão, sou secretário de outra. Sempre está tendo palestra, sempre está tendo eventos interessantes para os alunos que estão na graduação, para os jovens advogados. Então, você está assistindo esse vídeo, quer participar da OAB, quer conhecer a OAB, também pode me procurar, ok? Na sequência, se você tem vínculo de emprego, obrigatoriamente você tem que ter uma coisa chamada Carteira de Trabalho e Previdência Social, a famosa CTPS, tá? A sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. É lá, pessoal, que tá toda a sua vida como trabalhador, tá? Todas as características que você teve desde que você começou a trabalhar até o dia de hoje. Por que que isso é importante? Por que que é importante a carteira existir, tá? É lá que é feito o seu registro. É lá que é assinalado o vínculo trabalhista existente entre você e o seu patrão, tá? É lá que está escrito quanto que você entrou na empresa, qual que é o seu salário, o que que você faz, tá? Por que que isso é importante, tá? Porque a partir do momento que tem uma função definida na sua carteira de trabalho, qualquer coisa que você faça de diferente ali, de maneira contínua e obrigatória, sem remuneração adequada, você pode estar em desvio ou em acúmulo de função, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda nessa aula. Então, tem lá a sua carteira de trabalho, tem lá o seu registro como empregado, lá consta toda a sua vida, né, como um empregado. Como que funciona a carteira de trabalho no ano da graça de 2024, pessoal? Ah, e já vem funcionando aí de uns anos para trás e vai continuar funcionando aí mais para frente porque é a tecnologia se impondo. Nós temos a carteira de trabalho física, aquela azulzinha, quadradinha, né? Alguns de vocês ainda pode ter, e a carteira digital, que você acessa pelo seu celular ou pelo computador, tá? Então, carteira física, que você pegava na época aí no órgão trabalhista mais próximo, ou a carteira digital, que é só você baixar o aplicativo, tá? As duas ainda estão em uso, porém, preferencialmente, obrigatoriamente, a digital é a que está em voga, tá? É a que está sendo usada para veicular o vínculo trabalhista. Então, qual é a vantagem? Não tem mais aquela história de você entregar a carteira para o patrão e ele sumir com ela, nunca mais te devolver. Ou então de dar a carteira ter sido dado baixo, ter ficado na empresa, ter que ficar lá atrás para devolver. Tá? Não, está lá digital, ok? Você tem lá a sua cópia, entre aspas, e o patrão tem acesso lá para fazer a assinatura no computador dele. Ó. Então, nós temos documento físico, documento digital, preferencialmente, obrigatoriamente, a carteira digital é que está em uso, tá? Mas nós ainda temos situações aí que a carteira física ainda é utilizada, tá? Primeiro, que aí já é uma questão de adaptação. Nós temos aí quem está empregado há muito tempo, ainda não fez essa conversão, basta querer, né? É só aderir lá à carteira digital e pode aposentar a física. Mas, por regra, por obrigação, quem que ainda tem que ter a carteira no formato físico, tá? Primeiro, quem foi empregado de órgão público, tá? Quem foi empregado de órgão público deve oferecer a sua carteira para assinatura em formato físico, tá? Papelzinho mesmo, azulzinho, tem que ser em formato físico, tá? Ou aquela pessoa que vai ter um vínculo de trabalho com organismo ou empresa internacional, ou seja, empresa que esteja fora do Brasil e tendo ou não representação aqui dentro, a empresa, por segurança do trabalhador, cresce assim a legislação, o documento tem que ser o documento físico, tá? Então, gravem comigo aqui agora. Empregado no geral, carteira de trabalho em formato digital. Empregado que tenha vínculo com órgão público ou que trabalhe, preste serviço para organismo internacional, carteira em formato físico, ok? E aí, pessoal, vocês me trazem um seguinte questionamento. O que significa, professor,
trabalhar de carteira assinada, tá? Ou seja, trabalhar com a carteira que tem ali uma assinatura, que tem um registro, tá? Como profissionais do direito que já estão se formando, acostumem-se a falar carteira registrada, tá? Não existe esse termo de carteira fichada, tá? Quem vai fichada é quem vai preso, tá? Carteira de trabalho é registrada, então é o trabalho registrado, não trabalho fichado, tá? Vamos treinar o vocabulário para vocês serem profissionais coerentes, ok? Então a minha carteira de trabalho ela é registrada. O que significa uma carteira registrada? Significa que, pelo menos de maneira formal, os seus direitos trabalhistas estão sendo respeitados, os seus direitos trabalhistas estão sendo ali coerentes, estão sendo atualizados de maneira pertinente, tá? Mas, professor, é muito comum às vezes a gente arrumar emprego, né, tentar arrumar emprego, e aí chega num determinado lugar e o patrão fala o seguinte, olha, eu prefiro te contratar sem assinar a carteira, que aí eu te pago mais, né? Se eu te contratar de carteira assinada, eu te pago 2.000. Se eu te contratar sem carteira assinada, eu te pago 3. Aí você fala, caramba, R$1.000 a mais, né? Faz muita diferença hoje em dia, né? Sempre fez, na verdade. E aí você fala, poxa, será que vale a pena? Então, acredite no seu professor e nos seus professores daqui de diante. Não vale a pena, pessoal. Carteira de trabalho tem que estar sempre registrada, formalizada, tá? Quem não tem carteira de trabalho registrada não tem segurança, não tem seus direitos respeitados, não tem a garantia dos seus direitos respeitados. Vou começar com um exemplo muito tortuoso, tá? Sofreu um acidente, vai ficar 7 meses parado. Quem vai pagar seu auxílio-doença se sua carteira não está registrada e você não está recolhendo INSS? Como é que você vai tirar férias? Você não tem período registrado, você não sabe quando você entrou, você não sabe se já deu 1 ano, às vezes deu mais de 1 ano, né? Ah, deu mais de 1 ano, não tirei férias. Para quem que eu reclamo? Para Deus, sua carteira não está registrada, tá? Então, ou delegacia de trabalho ou justiça do trabalho, porque seu patrão já está de má fé, ele não vai querer pagar, tá? Então, carteira de trabalho registrada, tá? É a segurança do empregado, é a garantia dos seus direitos. Não interessa quanto paguem a mais. Quem não recolhe INSS não tem auxílio-doença. Tá? Não pode ficar afastado por incapacidade, não está contando para a sua aposentadoria, tá? Lembre-se, pessoal, trabalho registrado, obrigatoriamente se recolhe o INSS em cima daquele valor do seu salário. E aquele valor vai para a sua contribuição obrigatória. Não adianta você chegar lá com 62 anos, mulher, e 65 homem, e não ter contribuído para a Previdência, você não vai conseguir se aposentar. Tá? Então, além de tudo que eu já falei, se você trabalha sem carteira assinada, você não está contribuindo para a Previdência, você não vai fazer jus à aposentadoria quando você mais precisar. Certo? Então, carteira registrada, formalizada, para você garantir o seu direito. Caso você seja um empregado comum, dentro desse período que nós falamos aqui, preferencialmente a carteira tem que ser em formato digital. Caso você vá trabalhar para algum órgão público ou organismo internacional, a carteira pode ser apresentada, deve ser apresentada no meio físico, certo? Como eu mencionei agora há pouco, pessoal, a gente tem ali o registro na carteira, onde vai registrar ali a sua função, ou seja, o que você faz ali no ambiente de trabalho, para que você foi contratado, para que chamaram você lá, certo? Então, vamos lá, você pega lá a sua carteira de trabalho, você foi registrado direitinho, bonitinho, começa a trabalhar. Com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, você percebe que você está fazendo não só o seu trabalho, mas também o trabalho de outro funcionário, tá? Inclusive uma função diferente da sua, tá? Aí você fala, nossa, está estranho, eu fui chamado para fazer X, eu estou fazendo X e Y, né? Aí você vai lá no seu patrão e fala assim, olha, eu estou fazendo X e estou fazendo isso, minha carteira está só X, né? Aí fala assim, não sei nem está fazendo tanto, é só para ajudar a gente aqui e tudo. Pessoal, não existe isso, tá? Se na sua carteira você executa um serviço e, na verdade, você está fazendo outro, tá? Ainda que não seja ao mesmo tempo, você está em desvio de função, tá? Você foi contratado para fazer uma coisa e está sendo obrigado a fazer outra completamente diferente, tá? Isso, às vezes, acontece até em hierarquia. Você, por exemplo, pode ser contratado como auxiliar de jornalista e começar a ser obrigado a fazer trabalho de jornalista, recebendo como auxiliar. Isso também é desvio, tá? Porque a profissão está diferente, obviamente a remuneração também vai ser diferente, nesse caso vai ser inferior, tá? Então, se você tem um registro na sua carteira de determinada função, se você faz outra,
ainda que ao mesmo tempo que a sua, você está em desvio, tá? E aí, voltando a falar sobre se você está fazendo ao mesmo tempo que a sua, você não vai estar só em desvio, como também vai estar em acúmulo, tá? Em excesso de função. Sim, isso existe, tá? Você tem tanto trabalho que você sozinho não dá conta, você está em excesso, você está em acúmulo, tá? Isso acontece muito quando há um setor de 4 funcionários e mandam 2 embora e nunca mais chamam mais ninguém. E ficam aqueles 2 funcionários fazendo o serviço de 4 pessoas. Isso é excesso, isso é acúmulo, tá? E nesse caso, professor, o que eu faço? Bom, nesse caso é o seguinte, você levou a diretoria do seu trabalho, não resolveu, levou a RH da sua empresa, não resolveu, tá? Você, infelizmente, tem que pedir ali rescisão indireta, que vai ser um tema da nossa próxima aula, e você vai dizer, olha, eu não estou aqui para fazer essa função, ou então eu não estou aqui para fazer a função a minha função em mais 10 pessoas, eu não tenho condição de continuar trabalhando desse jeito, eu quero que vocês me mandem embora, tá? Porque você está em desvio, você não está recebendo o salário correspondente. E você está em acúmulo, a mesma coisa. E prestem atenção, às vezes você pode estar em desvio e em acúmulo ao mesmo tempo. Caramba, professor, desgraça pouco é bobagem. Exatamente, você pode estar com excesso de trabalho e ainda ser um trabalho que não é seu, tá? Uma função que não é sua, em excesso. Tá? Então você pode ainda acumular desvio e acumular com o excesso, certo? E aí, pessoal, se você tem um registro na sua carteira, tá? Se você é um funcionário registrado, obviamente você tem que passar aí para ter um contrato de trabalho, tá? Ou seja, você precisa de um contrato de trabalho que vai determinar ali como é que vai se dar a sua função, tá? Como é que vai se dar o que você vai fazer ali na empresa. E aí, o senhor conheceu agora os vínculos de trabalho, reconheceu como aqui é um registro de trabalho, reconheceu que você vai precisar de um contrato de trabalho, como a gente vai ver mais na frente, conheceu o que acontece quando você está em desvio, quando você está em acúmulo. Agora nós vamos entrar numa parte que é muito interessante, que é muito atual, inclusive, principalmente depois da pandemia, tá? Que inclusive ocasionou aquela doença chamada burnout, tá? Que pode acontecer por excesso de trabalho, por excesso de função. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui um detalhe importante que a gente importa lá do Código Civil, tá? Apesar da gente, nós temos previsões específicas, mas como culminou no direito civil, que se trata do assédio moral em ambiente de trabalho, tá? Porque, pessoal, sim, acontece. O assédio moral em ambiente de trabalho vem de quem? Pode vir do seu patrão, pode vir do gerente, pode vir da pessoa subordinada a ele, pode vir do seu colega de trabalho. Não necessariamente é o seu patrão que vai causar o assédio moral, tá? Eu trouxe uma listinha aqui para vocês do que pode configurar assédio, nós vamos comentar uma por uma, ok? Primeira, como que você pode identificar que você está sendo vítima de assédio, tá? Inicialmente, quando é retirada a sua autonomia ou em todo momento suas decisões são contestadas ou invalidadas. Então você trabalha na empresa, tá? Você está ali em reuniões ou em momentos ali de brainstorm, tudo que você fala, tudo que você diz não presta, tudo que você diz não vale nada, tudo que você diz você não está sabendo do que você está falando, toda hora você é invalidado, você é inferiorizado, isso pode contar como uma espécie de assédio moral no ambiente de trabalho, tá? Ou quando tira sua autonomia, por exemplo, você sempre foi responsável por um setor, sempre teve a chave de determinado armário, ou sempre teve a senha de determinado computador, a partir da outra semana você falou, me dá isso aqui que você não é mais responsável por isso. Então, toda santa vez que você precisa ir naquele armário, precisa ir naquele computador, você tem que chamar a pessoa para desbloquear para você, porque você perder essa autonomia, você começa a se sentir inferiorizado no ambiente de trabalho, isso pode configurar assédio, tá? Quando você é sobrecarregado, ou seja, quando você é colocado em acúmulo e sobrecarregado com tarefas que às vezes você nunca exerceu. Tá? E aí, obviamente, pode acontecer de você não saber exercer da maneira correta, de você cometer erros, de você cometer deslizes, né? E aí, só que você não foi orientado, você não foi ensinado, você não teve o treinamento, foi de propósito colocar aquela tarefa, aquela ação para você desenvolver sem a devida orientação, para que você propositadamente incorra ao erro e tome bronca, seja demitido, tome falta de advertência, tá? Por causa disso, isso pode configurar também assédio. Ignorar a presença do empregado, pessoal, esse é um dos mais cruéis, tá? Quando você chega, todo mundo sai.
quando você chega ninguém conversa, tá? Tem lá uma reunião, 5 pessoas dando opinião, às vezes as opiniões mais idiotas do mundo, você dá uma que vale nem ouve você, né? Nem está te vendo. Tá? Ignora como se não estivesse lá. Tá? Isso é cruel, tá? Isso causa mal-estar na pessoa, causa um sentimento de inferioridade, um sentimento de não bastar, de não ser o suficiente. Né? Isso pode ser muito prejudicial psicologicamente e pode incorrer também no abuso no ambiente de trabalho. Exigir tarefas humilhantes e não condizentes com a função. Tá? Por exemplo, exigir uma empregada que seja muçulmana não ir trabalhar de hijab. Falar assim, você não pode entrar com esse pano na cabeça. Né? Isso é flagrantemente um abuso. Se dirigir aos empregados constantemente aos gritos ou com tratamento desrespeitoso. Às vezes eu dou esse exemplo em sala de aula e um aluno fala assim, ih, professor, então todo mundo está sofrendo assédio, porque meu patrão vive me gritando. Né? Está errado. Tá? A gente não pode se acostumar com os absurdos, pessoal, a gente não pode se acostumar com os excessos. Né? Você gritar com o seu empregado, ser tratado aos gritos o dia inteiro, e por ofensas, né? Isso é completamente fora de condição, isso não deve ser nem sequer pensado no ambiente de trabalho. Espalhar rumores ou divulgar boatos, né? A famosa fofoca, eu sei que você pode achar muito divertido, muito gostoso fazer uma fofoca no intervalo, tá? Mas tem que ter muito cuidado com o tipo que você vai fazer para não prejudicar o seu colega de trabalho, porque isso é muito sério. Fazer pouco causa os problemas de saúde, às vezes nós temos um colega que tem problema de saúde, tem problema de coluna, tem diabetes, tem câncer, né? E está lá cansado, fez fisioterapia, fez quimioterapia, está exaurido, está lá fingindo, não está sentindo nada, está só atrapalhando o serviço, tá? Isso é uma forma de assédio. Criticar a vida particular do autor, do seu colega empregado, do seu empregado, quando você não lhe foi dado esse direito, tá? Então, você não criou o direito do seu filho, né? Falei assim, mas eu não te pedi opinião sobre como a forma que eu estou criando meu filho. Ele falou assim, seu marido foi embora, né? Você não foi uma boa esposa. Não te interessa, eu nunca te dei intimidade para você falar sobre a minha vida. Né? Então, isso sim pode ser um assédio. Atribuir apelidos pejorativos ou humilhantes, tá? Isso eu não vou nem entrar no mérito para não fazer palhaçada, né? Mas colocar aqueles apelidinhos idiotas, aqueles apelidinhos ofensivos, né? Tratar a pessoa, esquecer o nome da pessoa, tratar só pelo apelido, isso é um abuso, isso é um assédio, tá? Impor punições vexatórias, tá? Fazer dancinha, fazer prenda, sabe? Isso chega no ambiente de trabalho e fala assim, tá vendo, não entregou a meta, vai ter que fazer uma dancinha aqui pra gente colocar no Instagram Você não é obrigado a fazer isso, tá? Você pode se sentir humilhado, se você gosta, você tem facilidade, você acha legal, você pode fazer e não é abuso. Mas quando você é obrigado a fazer, tipo, quem não fizer é demitido, tá? Isso pode constituir um abuso. Divulgar mensagens depreciativas em grupos, ainda que particulares, nas redes sociais. Então, você quer ficar falando mal do seu empregado. Meu empregado é um idiota, um preguiçoso. Tá? No grupo interno da empresa, com outro colega de empresa, ficar ofendendo ele dessa maneira, de forma que seja fácil publicizar, também é abuso. Evitar comunicação direta, isso também é muito agressivo. Tá? Fala para o fulano que eu preciso que ele limpe ali o balcão. Pô, chega para o fulano e fala. Né? Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Você chega e fala, eu preciso que você limpe o balcão. Não, manda terceiros dar recadinhos como se ele não fosse digno da sua atenção. Tá? Isso pode configurar abuso. Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima. Né? A pessoa dá lá uma opinião, da vítima no caso do empregado. Tá? Dá lá uma opinião sobre algo que está acontecendo no trabalho. Fala, você não sabe de nada, olha como é idiota, não sabe nem... pelo amor de Deus, é só uma piada. Tá? Então, também pode configurar abuso. Retirar cargos e funções sem justo motivo. A gente sabe, pessoal, que alguns cargos dentro da empresa, de gerência, etc., são cargos de confiança. Você pode atribuir, desatribuir a hora que você quiser. Tá? Mas é necessário que você dê um motivo. Né? Fala, olha, eu te coloquei como gerente, mas eu não estou vendo mais tanto resultado. Eu prefiro dar uma oportunidade para outra pessoa. Fechou. Ela falou assim, saiu, você não está mais nesse cargo. Mas por quê? Porque eu não quero. Né? Isso é um ambiente de trabalho, não é uma escola, né, entre crianças, então você tem que dar uma justificativa plausível para o seu empregado. Impor condições e regras de trabalho personalizadas, ou seja, você trabalha numa empresa com 5 pessoas, 4 pessoas trabalham de um jeito, só você trabalha de um jeito especial, porque o seu patrão determinou que você trabalhe só fazendo daquele jeito. Ou seja, por que para mim tem que ser assim? Por que não pode ser assim para todo mundo? O que é que tem de diferente comigo? O que é que tem de pior ou de inferior comigo? Não, as regras dentro do ambiente de trabalho, obviamente respeitadas as funções, tem que ser igual tratamento para todos. Delegar tarefas impossíveis, tá? Ou determinar prazos incompatíveis com a tarefa, porque você sabe que a pessoa não vai conseguir fazer. Né? A pessoa não vai conseguir entregar no prazo, não vai conseguir executar aquela tarefa e ela vai sofrer uma sanção por causa daquilo, sendo que foi proposital. Isso pode configurar assédio.
manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades. Então, reunião 10 horas, avisou todo mundo, menos aquele empregado. Ele não vai saber e vai faltar a reunião. Tá? Ou vai saber atrasado e vai chegar atrasado. Falou, também não, chegou atrasado, não leva o trabalho a sério, não preparou nada. Né? Você não passou a informação para ele não tinha como ele adivinhar. Tá? Então, forma de abuso. Vigilância excessiva apenas com o mesmo empregado. Todo mundo que trabalhou ou trabalha já viu ou vê isso no cotidiano, né? Tem aquele funcionário que o patrão pega no pé o dia inteiro, né? Só está preocupado com a hora que ele chega, com a hora que ele sai, só está preocupado com o tipo, com a forma como ele está executando o serviço, se ele está de uniforme, se ele não está. O resto está lá plantando bananeira, mas aquele lá ele está preocupado, enchendo o saco, perturbando, marcando no linguajar comum. Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro. Pessoal, isso aqui já deu até denúncia no Ministério Público, tá? Principalmente em grandes redes de fast food. A pessoa é proibida de ir ao banheiro, tá? Ou então é contadas as vezes que ela pode ir ao banheiro. Já teve um caso muito emblemático que foi até postado nas redes sociais, que um funcionário de uma rede de lanchonetes bem famosa, ele postou, ele estava urinado, porque ele não conseguiu segurar ali no posto de trabalho. E ele continuou trabalhando, obviamente em protesto, daquela forma para conscientizar a empresa que aquilo não se faz. Tá? Então, realmente, isso não é novidade, para quem nunca ouviu falar disso, bem-vindo à realidade. Né? Existem gerentes e funcionários que são designados a vigiar se o colega está indo no banheiro ou não. E quantas vezes ele está indo, se ele está demorando muito. Tá? Isso é um abuso. Advertir o empregado sem razão aparente. Fica de olho, hein? Fica esperto, tá fazendo errado. E nada, sem motivo, só mesmo para perturbar o psicológico da pessoa. Isso pode configurar, sim, um abuso. E instigar o controle de um colaborador por outro, tá? Quando você coloca ali um colega que está na mesma função que o outro para mandar nele. Não tem hierarquia naquela situação, tá? Então, você acaba gerando um conflito. Fala, fulano está querendo mandar em mim, mas ele nem é meu chefe. Né? Mas o chefe de verdade, entre aspas, autorizou que ele fizesse isso só para gerar aquele conflito, tá? Isso aí, pessoal, sobre a questão de dano moral, eu expliquei para vocês que a gente importou isso do Código Civil, trazendo aqui um pouquinho de direito civil para vocês, tá? O que diz o Código Civil no caso de dano, tá? É o nosso artigo 186 do Código Civil. Quem causar dano a outrem, ainda que por omissão, tem o dever de reparar, tá? Então, todas essas condutas que eu li aqui com vocês, e que vocês com certeza prestaram atenção, fizeram suas anotações, e se tiverem dúvidas vão deixar para eu responder depois, todas elas são caracterizadas no artigo 186 do Código Civil, que pode sim ser aplicado na ação trabalhista, tá? Porque ela é de competência exclusiva, mas só se trata de relação trabalhista. Se for um dano moral que aconteceu fora do ambiente de trabalho, aí obviamente não é na Justiça do Trabalho, é na Justiça comum, no TJDFT, tá? No juizado especial que seja, dependendo do valor da causa. Mas, se foi um abuso, um dano moral, que é regido pelo Código Civil, mas que aconteceu numa relação de trabalho, então essa ação será processada e julgada na Justiça do Trabalho, mas a legislação civilista ela é importada para resolver aquele conflito, tá? Então, anotem mais uma vez. Artigo 186 do Código Civil, disciplina sobre a responsabilidade de quem causa dano. Então, quem causar dano a outrem, ainda que moral, ainda que por omissão, tem responsabilidade de reparar, tá? E reparar como? No mesmo limite do que o dano foi causado, tá? Então, você causou um dano X, você tem que reparar X, tá? Então, aconteceu lá um assédio moral no seu ambiente de trabalho, são várias as soluções que podem acontecer de acordo com o que aconteceu, de acordo com qual foi o tipo de assédio que foi cometido. Como assim, professor? Então, foi causado um assédio. Às vezes, um pedido de desculpas formal já resolve o problema. Uma indenização financeira resolve o problema. Reconduzir ao cargo que a pessoa foi injustamente tirada resolve o problema. Tá? Remover o funcionário que causou o assédio também já pode resolver o problema. Tá? Então, são, como nós vimos aqui, N fatores que podem ocorrer. Então, são N resultados que também podem ocorrer. Tudo vai depender do caso concreto, vai depender de como a lei vai ser aplicada, vai depender do tipo de assédio que ocorreu, ok? Então, chegou no seu trabalho a notícia de que um colega seu, tá, está sofrendo assédio, ou seja, não é com você o assunto, tá? Mas ele se cansou de sofrer o assédio e levou o caso para a justiça, tá? Ele judicializou a questão na Justiça do Trabalho e te chamou como testemunha daquele assédio, tá?
e aí o professor te pergunta, você é obrigado a ir? Sim, pessoal, você é obrigado a ir, tá? Você é obrigado a comparecer à justiça. Você recebe lá até uma cartinha. Assim, ó, você foi convocado como testemunha para audiência no dia tal, horário tal. Caso você não venha, você estará sujeito a sanções disciplinadas na lei. Ou seja, até quando você é prestar de testemunha, você não vai poder chamar porque você não atendeu ao chamado do seu colega, tá? Então, a minha dica é, tá no trabalho, nem tem tanta proximidade com aquela pessoa, não viu o que aconteceu às vezes, tá? Ela mesma se ela te chamou, vá até a audiência, sente na frente do juiz, seja franco, não vi, não sei do que se trata, não sei o que aconteceu, tá? Mas cumpra o seu dever, tá? É o seu dever como cidadão, não só como empregado, você tem que atender o chamado da justiça quando ela assim o fizer, ok? Então, pequena revisão aqui antes da gente passar para os nossos exercícios. Empregado, pessoa física, ou seja, não existe empregado PJ, tá? Ou seja, pessoa física. Empregador, pessoa física ou pessoa jurídica, não tem problema, o empregador pode ser uma pessoa jurídica. Tá? Quais são os vínculos entre essas pessoas aí? Habitualidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade, alteridade, tá? E aí, se você tem vínculo, você tem carteira registrada, não é carteira fichada, tá? Você tem carteira registrada. Quais são os formatos da carteira? Físico ou digital, tá? Para quem que serve a carteira física? Para a pessoa que trabalha em órgão público, tá? Pessoa, empregado, que trabalha em órgão público ou que preste serviço para organismo ou empresa internacional, tá? Qualquer pessoa que trabalha para uma ONG de fora, empresa de fora, mas trabalha aqui, desempenha o serviço aqui, a sua carteira tem que ser física, tá? Digital para todos os casos, inclusive é a mais aplicada recentemente, ok? E desvio de função, quando você está obrigado a fazer uma função que não é sua, tá? E acúmulo de função, quando você está lá fazendo não só a sua função, como também fazendo de outros trabalhadores, às vezes mais de um, ou seja, com excesso de trabalho, e você não recebe por isso nos dois casos, nem no caso do desvio, nem no caso do acúmulo, tá? E aí, mais uma vez, deixando claro, terminou aqui de assistir o vídeo, ou durante o vídeo mesmo, surgiu aquela dúvida, deixa o comentário no vídeo do YouTube, o professor vai procurar o vídeo quando for entregue pela direção, vai ver lá quem ficou com alguma dúvida, vai tentar localizar o comentário, vai responder lá mesmo para você. Não quis deixar o comentário pelo YouTube, não viu pelo YouTube, está vendo pela televisão, tá? Eu estou no Instagram, @lucas_serve, me manda um inbox, me manda um direct, tá? E eu vou tentar tirar sua dúvida lá, inclusive não necessariamente sobre direito de trabalho, pode ser até sobre outra área que eu tenha domínio, ok? Vamos ver primeiro aqui o quiz que a gente preparou, tá? De repente, nas perguntas que já estão aqui separadas, você já vai ter a sua resposta. Combinado? Vamos ver? Vou ler com vocês para ficar bem claro, beleza? Até para quem não conseguir enxergar direito. No contexto do direito do trabalho brasileiro, qual das seguintes características não, tá? Atenção aqui ao enunciado. Não é um requisito essencial para a configuração do vínculo empregatício. Subordinação, vimos que é. Autonomia, pessoalidade, onerosidade, né? Logicamente, a nossa resposta é a letra B, tá? Autonomia não é um vínculo existente para o direito do trabalho. De acordo com o direito do trabalho brasileiro, qual das seguintes responsabilidades é exclusiva do empregador em relação à segurança e saúde do trabalhador? Antes de passar aqui para as respostas, pessoal, uma dica aqui de resolução de questões, tá? Não só da OAB, concurso público, questão também da faculdade. Prestem bem atenção. Levem sempre uma caneta extra, um marcador, para vocês identificar as palavras-chave na questão, tá? Isso é muito importante para você não precisar ficar lendo sempre todo o enunciado para pegar só ali a informação importante. Então aqui, vamos lá. De acordo com o direito do trabalho brasileiro, qual das seguintes responsabilidades exclusiva já é uma palavra-chave, ou seja, só diz respeito ao empregador, exclusiva do empregador em relação à segurança e à saúde do trabalhador. Em relação à segurança e saúde também pode ser considerado uma palavra-chave dentro da questão. Então vamos às alternativas. Pagamento de contribuições previdenciárias, fornecimento de equipamento de proteção individual, elaboração do contrato de trabalho,
registro de ponto e controle de jornada, tá? O pagamento das contribuições previdenciárias nem sempre é exclusividade do empregador, porque você pode fazer também por conta própria, até para aumentar lá o seu piso no INSS. Fornecimento de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs. Elaboração do contrato de trabalho. Sim, de fato o empregador elabora esse contrato, mas você como empregado nada te impede de querer incluir uma cláusula, negociar a sua jornada, negociar o seu salário, então você também faz parte desse processo. Registro de ponto e controle de jornada. Quem fornece o registro é o empregador, mas quem assina e faz o seu próprio controle também é o empregado, até para controlar aquela questão das horas extras. Então a nossa alternativa é fornecimento de equipamento de proteção individual. Você não é obrigado a comprar nada para exercer o seu trabalho. Então, se você trabalha com objeto cortante, a luva que tem te dar é o patrão. Trabalha com névoa venenosa, com cheiro muito forte, a máscara que tem te dar é o seu patrão. Futuramente nós vamos ver isso na aula sobre insalubridade, periculosidade e afins, ok? Próxima questão. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, no Brasil, é um documento essencial para o registro do vínculo, já temos aqui uma chave, empregatício, utilizado em seu formato digital e quando é necessário o uso físico, tá? Então, a questão mesmo já afirma que ela é utilizada em seu formato digital. E a questão pergunta, quando é necessário o uso físico? Empregado PNE, o que é PNE? Portador de necessidades especiais. Empresa que presta serviço ao governo, nos casos de empregador estrangeiro, quando a empresa for de pequeno porte. Quem já leu a questão aqui, já marcou as palavras-chave, falou assim, nossa, nessa aqui o professor colocou uma pegadinha e você está 100% certo, porque eu adoro pegadinhas, tá? Inclusive, quem já foi meu aluno, já fez minhas provas, sabe muito bem que você olha para a prova, olha para mim, olha para a prova e fala assim, esse cara botou pegadinha nessa prova, né? E você está coberto de razão, nesse caso aqui temos uma, tá? Empregado PNE não se aplica, todo empregado PNE pode usar carteira digital ou física, dependendo de onde ele trabalha, então não tem nenhuma restrição específica. Empresa que presta serviço ao governo, nos casos de empregador estrangeiro, quando a empresa for de pequeno porte, o porte da empresa não significa nada para o registro, pode ser grande, pequena, média, simples, MEI, a carteira tem que ser registrada como digital ou física, dependendo do vínculo de emprego, tá? A resposta está aqui entre a letra B e a letra C, tá? E eu vou dizer que é a letra C, que é nos casos de empregador estrangeiro. Não é a letra B, pessoal. A empresa que presta serviço ao governo não tem nada a ver. E o empregador, o empregado que presta serviço ao governo, esse sim tem que ter sua carteira física. A empresa não, a empresa tem um contrato com o governo, tá? Não necessariamente os empregados que trabalham nela têm que ter carteira física só porque a empresa presta serviço para o governo. Eles podem ser terceirizados, por exemplo, e lá o registro pode ser feito pela carteira digital, ok? Esse foi aqui o nosso quiz. Professor, mesmo assim, agora, principalmente depois desse pegging que o senhor colocou, eu faço questão de tirar uma dúvida com o senhor, vou mandar um comentário, vou mandar um direct. Pode ficar à vontade, manda um comentário, manda o direct, tá? Repetindo, o vídeo vai para o YouTube, procure lá nos comentários, deixe a sua dúvida por escrito, me comprometo a procurar todo mundo, tentar responder o máximo possível, responder as dúvidas de vocês, tá? Ou então, quem não gosta de usar o YouTube, então está vendo pela televisão, está vendo por outra mídia, pode me procurar no Instagram, Lucas_serve, o perfil é fechado, mas pode mandar o direct que eu sempre estou olhando, tá? Professor, né, eu não tenho nenhuma dúvida, eu gostei da sua aula, quero só mesmo te acompanhar nas redes sociais, posso te seguir? Pode seguir, vai ser muito bem-vindo, tá? Eu sempre estou divulgando nos projetos da OAB, as reuniões, os eventos, inclusive outros em parcerias com outros órgãos da sociedade. E você, como aluno, como docente, como graduando, como bacharel, o que quer que seja que esteja nos assistindo, vai ser sempre muito bem-vindo. Tá? Então, repetindo no Instagram, Lucas_serve, pode mandar dúvida, pode só mesmo querer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o trabalho dos meus colegas que sempre estão lá comigo. Vai ser um prazer receber vocês. Então, essa foi a nossa aula sobre registro de empregado, vínculo de empregado, quem é empregador, desvio de função, acúmulo de função, carteira de trabalho, se ela é física, se ela é digital, um pouquinho também de assédio moral no ambiente de trabalho. Nós, para quem está acompanhando nas vídeos na aula passada, os princípios trabalhistas, a organização do Poder Judiciário, como que funciona uma ação, para onde é que ela vai, quem é que julga, para onde vai o recurso, tá? Como que funciona um pouquinho no meu tempo, como eu mencionei. Falar em meu tempo, queria lembrar vocês que é uma honra estar aqui de novo, faz 10 anos que eu vim aqui como aluno, né? Hoje eu venho como professor, isso mostra a evolução na carreira, mostra que a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente se comprometa, que a gente se dedique, né? Então, pode ser até que a pessoa da produção encontre essa foto e coloque aí, vocês vão ver que eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje. Né? E
Convido vocês a assistir a próxima aula que vem aí, tá? Nós vamos falar sobre contrato de trabalho, quais são os tipos de contrato de trabalho, quem são os trabalhadores que existem, quem tem que ter contrato, se o contrato é eventual, se é de empregado doméstico, quais são as características que cada um traz, qual que é a formalidade necessária, tá? Acompanhe a gente aí na próxima aula. Vou trazer esse tema muito bacana para vocês, também é um tema fundamental para quem está aí entrando no direito do trabalho, para quem está fazendo exame de ordem, para quem está na graduação, tá? Ou para quem está mesmo só se aprimorando, gosta de direito, gosta de conhecer a lei como ela é. Tá? Nos acompanhe na próxima aula. Sou o professor Lucas Sérvio, estarei aqui com vocês novamente e obrigado pela atenção. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.